graças, Ele recebe os pecadores. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 15. Livro de Lucas, capítulo 15. Enquanto você toma a sua Bíblia, eu quero mais uma vez dizer que estamos felizes por receber na nossa igreja alguns amigos adventistas que vieram de algumas outras igrejas aqui da nossa área e de outros estados também. Sei que alguns de vocês aqui da nossa igreja nesta manhã trouxeram alguns amigos, amigas para estarem conosco. Vocês são muito bem-vindos, que Deus abençoe você, a sua presença nesta manhã, com prazer que nós recebemos aqui. Eu quero já desde antemão convidar você para estar no próximo sábado, na continuidade da nossa série. Lucas capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo e alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Queridos, nesta manhã, nós vamos estudar sobre a história, na verdade, da ovelha perdida. Gostaria de lembrar que este capítulo está dentro do livro de Lucas. Lucas, dos escritores do Novo Testamento, é o único que não é judeu. Lucas é um gentil. Lucas é considerado por muitos comentaristas bíblicos o livro mais amável do mundo, pela maneira como ele narra a história de Jesus, do seu nascimento à sua ascensão. Lucas, ele tem uma característica muito marcante. Ele tem um olhar muito preciso para as coisas vívidas. Não é à toa que, como profissão, antes de ser um discípulo de Jesus, Lucas era um médico, um doutor da área da medicina. E queridos, se um pastor vê as pessoas no seu melhor, se um advogado vê as pessoas no seu pior, um médico vê os homens como eles realmente são. E o livro de Lucas, ele traz o capítulo 15, contando um episódio onde Jesus foi confrontado por alguns homens. E esse capítulo 15 de Lucas, alguns chegam a dizer que se nós perdêssemos a Bíblia, mas nos restasse apenas uma porção de Lucas 15 nas nossas mãos, nós conseguiríamos perceber e entender sobre como Deus trata o ser humano pecador. E por isso que Lucas 15 é chamado o Evangelho dentro do Evangelho. E nós acabamos de ler uma situação, a qual certo dia, Jesus estava recebendo e comendo com publicanos e pecadores. E os escribas e fariseus, olhando aquela cena, decidiram murmurar, reclamar, não estavam satisfeitos com aquilo. Vamos entender um pouquinho melhor a história a partir dos grupos aqui representados. Nós temos Jesus, nós temos aqui depois os publicanos e pecadores. Os publicanos eram párias da sociedade, considerados como traidores. Eles eram cobradores de impostos, tidos como aqueles que exploravam o seu próprio povo. Os pecadores são aqueles que carregavam uma má fama, uma má reputação por alguma coisa acontecida e passada na vida.
era gente que não gozava do prestígio social. E tem um outro grupo, os fariseus e escribas. Esses homens, eles eram profundos conhecedores, estudiosos do Antigo Testamento, a Bíblia recorrente daqueles dias. Os fariseus e escribas, eles gozavam de alta reputação e respeito social. Eram conhecidos como os líderes, os pastores de Israel. Em algum momento, Jesus então comendo e recebendo os pecadores, os publicanos, é confrontado pelos líderes religiosos da época. Escuta, como é que é isso do Senhor estar aí recebendo essa gente e comendo com ele? E a partir disso, Jesus vai dar uma resposta a eles. Mas antes de entrarmos na resposta, eu queria lembrar você que o Novo Testamento ele foi escrito num outro idioma, não no português, ele foi escrito no grego. E quando nós entramos no texto, nós percebemos que o verbo receber e comer, ele tem uma implicação um pouco mais profunda do que como está aqui no texto traduzido. A palavra para receber, ela pode ser no grego duas palavras diferentes. Dekomai ou prosdekomai. Dekomai é uma recepção neutra. Você já entrou em alguma loja e alguém de algum lugar disse assim, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo à loja tal, e você continua o seu caminho. Já aconteceu com você? Uma recepção onde você entra, às vezes na igreja. Você passa, tem alguém ali que te dá um bom dia, boa tarde, boa noite, mas não passa disso. Uma recepção sem nenhum laço afetivo, sem nenhum laço emocional. É uma recepção que ela não é personalizada. Ela foi programada. Mas existe aqui uma outra expressão. A expressão prodeskomai, que é uma expressão de uma recepção calorosa, personalizada. É uma recepção em tom familiar. É como se você estivesse recebendo uma família, um amigo querido, alguém que tem laços afetivos com você. E a minha pergunta é, quando Lucas vai escrever o livro, ele escolhe na palavra receber, dekomai, que significa uma recepção neutra, ou prosdekomai, que significa uma recepção familiar? A segunda palavra. Lucas está dizendo que Jesus com os pecadores os recebiam como família sua. Jesus transmitia a eles laços afetivos, sentimentais. Eles eram muito bem-vindos ao redor de Jesus. E a palavra comer no Antigo Oriente Médio e assim na cultura da Bíblia é você transmitir afirmação e bênção. Em outras palavras, queridos, Jesus está chamando a escória, os párias, os traidores, os pecadores, aqueles que têm má fama e má reputação. Jesus está dizendo, vocês são bem-vindos. Nós somos família. Existem laços afetivos e sentimentais entre nós. Por favor, se acheguem mais. E a gente vai sentar aqui e nós vamos comer. Jesus prestando afirmação e Jesus concedendo bênção. Mas isso causou um problema. Porque os fariseus e os escribas começaram a murmurar. E Jesus, para responder, contou essa história que a gente acabou de ler. Agora, olhe para mim e pense no que eu vou te perguntar. Jesus está lidando com os homens que mais conhecem das Escrituras. Eles não apenas conhecem as Escrituras, eles conhecem toda a tradição escrita ao redor das Escrituras. E diante da murmuração deles, Jesus conta uma história de pastor com ovelhinha, some uma, ele vai atrás, volta com ela. Não parece ser simples demais? Olha só, não parece que enquanto os canhões estão apontados para Jesus, Jesus não está com uma arminha aquela que espirra água bem fraquinho assim com essa historinha? Queridos, nós vamos ver que não é nada disso. Jesus, através dos meios mais simples, consegue alcançar a profundidade do coração humano. As minhas últimas semanas foram um verdadeiro 7-1. O João é aquele tipo de gente que bate o escanteio e cabeceia para o gol. O Pedro chegou na reunião aos 49 do segundo tempo.
Você entendeu essas expressões? Elas são conhecidas e familiares a você? A vida está um verdadeiro 7-1. Cheguei aos 49 do segundo tempo. A vida muitas vezes pede que a gente cabeceia, que a gente bate escanteio e cabeceie. Por que a gente entende essas figuras de expressão, essas linguagens metafóricas? Porque nós somos do Brasil, que infelizmente é o país do futebol. E algumas coisas da nossa cultura vêm para o nosso imaginário e a partir delas nós entendemos e expressamos algumas realidades. E o que Jesus fez aqui foi exatamente o mesmo. Jesus sabia o que aqueles homens entendiam e sabiam das Escrituras. E ao Jesus contar essa história, Jesus está atingindo diretamente o imaginário, a mente desses indivíduos, com 3 passagens bíblicas do Antigo Testamento que eles tinham muito conhecimento e dominavam. E nesta manhã, nós vamos ver que essa pequenina história está fundamentada em 3 textos do Antigo Testamento. E agora venha comigo para o livro de Salmos, Salmo 23. Venha comigo para o livro de Salmos, Salmos 23. Salmos 23. Possivelmente o Salmo 23 e a oração do Pai Nosso sejam os textos bíblicos mais conhecidos e decorados no cristianismo. Possivelmente o Salmo 23, verso 1, nós podemos inclusive repetirmos juntos, pode ser? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Que bom que o Senhor é o nosso pastor. Queridos, imagina que você está entrando num restaurante e alguém puxe por você ou bate na janela do seu vidro e diga assim: por favor, me dá comida, eu quero comer, eu tenho fome. Quando você ouve alguém lhe pedindo comida, o que te vem à mente? Existem 3 possibilidades. A primeira possibilidade ao alguém pedir comida é você entender a fome no sentido teórico. O que é fome no sentido teórico? É alguém que não tem nada dentro da barriga que precisa de comer. Possivelmente você pode entender à luz da sua experiência. Em algum momento da vida você foi para a escola, não levou lanche. Talvez em algum outro momento na correria você não teve como parar para comer. Talvez naquela semana você não comprou alimento suficiente em casa e você passou fome. Mas você passou fome porque você não tinha o alimento, mas você ainda tinha potencialmente a chance de ter o alimento. Mas existe uma outra terceira situação para a fome. É quando você não tem o alimento e potencialmente não tem condições para ter o alimento. A fome no seu estado absoluto é quando ou nós não temos nenhuma chance de comprar e possuir o alimento, ou quando nós não temos o alimento em si. Esse é o estado bruto da fome. E quando alguém diz assim para você, eu estou com fome, você vai entendê-lo à luz e à realidade dessas 3 experiências. A tua disposição de ajudar e de se envolver vai ser basicamente a tua vivência com uma dessas 3 experiências. Eu tenho certeza que alguém que já passou fome em estado absoluto, não se negue, não se furta de dar alguma coisa a alguém que comer. E com Deus não é diferente. Existem 3 realidades para nós compreendermos Deus. De alguma forma nós nascemos num país que culturalmente Deus existe, Deus é dito, é falado, é visivelmente mostrado. Ou seja, conhecemos a Deus por uma questão cultural. Deus está no seio da cultura do Brasil e do Ocidente. Alguns de nós conhecemos a Deus porque estudamos, fizemos estudo bíblico. Os nossos pais nos trouxeram para a igreja. Conhecemos a Deus por um universo de informação. Mas alguns de nós conhecemos a Deus, sabe como? Por experiência. Nós andamos de tal forma com Deus, que Deus não é uma teoria, não é uma energia, não é uma força, não é um ente a ser estudado. Deus é uma realidade, e eu sei que Ele é uma realidade porque eu tive as minhas experiências reais e pessoais com Deus. E Davi começa o Salmo 23 dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Davi no Salmo 23 vai registrar uma experiência real, pessoal, com um Deus que é uma presença na vida dele. É tão presença que Davi chega a dizer: o Senhor
é o meu pastor. O verso de número 3 diz assim: refrigera a alma, guia-me pelas veredas da justiça. Essa primeira expressão, refrigera minha alma, no hebraico ela é a expressão nafesh yeshobeb. Nafesh yeshobeb. A palavra nafesh significa eu mesmo, pessoa, indivíduo, alma. Yeshobeb vem do verbo do hebraico shub, que significa voltar, retornar ou se arrepender. Por isso, uma melhor e mais adequada tradução para esse texto, refrigera minha alma, seria: Ele me faz voltar, ou Ele me faz arrepender. Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e Ele me leva ao arrependimento, e Ele me guia para rumo, o quê? Da justiça. O que está implícito aqui no verso? Está implícito aqui a experiência de Davi. Estive como ovelha desgarrada, andei por caminhos errados, mas o Senhor causou no meu coração arrependimento, e Ele me guiou rumo para os caminhos da justiça. Queridos, e de repente, a gente percebe no verso 5, Davi expressa o seguinte aqui: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É interessante que agora as coisas mudam no texto. Antes nós tínhamos o pastor e uma ovelha, agora nós temos Deus e um homem. Saímos da esfera do animal e do pastor, entramos para a esfera de Davi e Deus. E Davi trata Deus de forma tão real, que ele descreve a realidade de Deus da seguinte forma: Deus, como meu pastor, Ele prepara para mim uma mesa, aonde eu me assento. Ele vem e unge a minha cabeça, o meu cálice transborda. E de repente, no clímax do texto, Davi diz assim, no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Davi consegue enxergar a Deus de forma encarnada. Ainda que eu me defronte com complexidades, problemas, dificuldades, ainda que a vida se escureça para mim, eu não vou ter medo. Por quê? Porque Deus está comigo. Deus para Davi é uma realidade encarnada, bem próximo, é uma verdade a ser vivida. E é interessante, querido, que na mentalidade do Antigo Testamento, a localização de Deus geralmente se dá em dois níveis. Deus está no meio do seu povo dentro do templo, uma realidade. Segunda realidade, Deus está em todos os lugares porque Ele é onipresente. Mas para Davi, Deus está junto de mim, Ele está aqui, Ele é o pastor da minha vida. E esse Deus que me tirou dos caminhos de pecado, esse Deus que me levou para os caminhos de justiça, esse Deus que está aqui presencialmente, escute essa palavra, esse Deus que está encarnado como pastor, esse Deus que causou em mim o shub, o arrependimento, é o Deus que eu vou habitar junto com Ele por todos os dias na sua casa. Esse é o Salmo 23, basicamente. Só que nós viramos as páginas da Bíblia, Jeremias 23, e a gente descobre que o profeta Jeremias, ele vai ecoar e amplificar o Salmo 23. Essa experiência pessoal de Davi com o Salmo 23 vai ser ecoada e amplificada por Jeremias no capítulo 23. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, no capítulo 23. Diz assim a palavra do Senhor: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. E aqui você percebe que existe um novo elemento na narrativa de Jeremias. Quem que aparece aqui? O mau pastor. E quem que aparece aqui também? Não é mais uma ovelha.
agora é um rebanho. Salmo 23, você tem o bom pastor e você tem uma ovelha. Em Salmo 23, você tem Deus encarnado como pastor de Davi que atua e vive junto com ele. No Salmo 23, você tem o shub de Deus, o arrependimento, sair do caminho errado e por caminho certo, e viver na casa de Deus por todo sempre. Jeremias 23 coloca, escuta, no meio de vocês existem maus pastores. E Jeremias não olha apenas agora a ovelhinha sozinha, Jeremias olha agora o rebanho. E quando nós lemos Jeremias 23, verso 3, leia comigo, 23, verso 3, a gente lê o seguinte: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as levarei e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. O que Jeremias está dizendo? Jeremias está dizendo que Deus, quando viu as ovelhinhas, o rebanho, dispersa, sendo cuidadas por maus pastores, Deus falou assim, Jeremias, eu mesmo, eu vou atrás dessas ovelhas que estão dispersas, Jeremias. Deus indicando, apontando para um futuro onde ele se encarnaria e seria o pastor. Deus assumindo a responsabilidade de ajuntar essas ovelhas. E o texto diz para mim, no versículo de número 3, que Deus as faria voltar. E o mesmo verbo que aparece em Salmos 23, que diz que Davi se arrependeu e voltou para os caminhos, é o mesmo verso que aparece aqui. E no capítulo 23 de Jeremias, agora venha comigo por verso 5, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Então Jeremias está dizendo o seguinte a nós: diga a essa gente, que as minhas ovelhas, eu mesmo Deus, encarnarei como pastor e as trarei de volta. E também diga a essa gente que assim como lá em Davi existia uma ovelha e um pastor, através de Davi, eu virei para juntar as minhas ovelhas. E o texto continua e diz assim no verso de número 8, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde as tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Assim como em Salmo 23, Davi, ele é colocado na presença, na habitação do Senhor, aqui é prometido que Deus fará com que as suas ovelhas habite na terra que Deus tem para elas. Ok? Jeremias ecoando e amplificando. Agora venha comigo para Ezequiel capítulo 34. Ande um pouquinho mais com a sua Bíblia. Ezequiel capítulo 34. Eu quero lembrar você que enquanto Jesus contava a historinha da ovelha perdida, os líderes, os pastores de Israel, os escribas e fariseus tinham bem claro essas três histórias, esses três versos que nós estamos lendo. Ezequiel capítulo 34. Queridos, olha aqui para mim. Enquanto Davi, no Salmo 23, usou 6 versos apenas para descrever a relação do pastor com ele, enquanto Ezequiel usou apenas 8 versos para descrever a relação de Deus com o rebanho, Ezequiel vai usar 31 versos para dizer sobre Deus e o rebanho de Deus. Ezequiel está ecoando e amplificando ainda mais a ideia da relação ovelha-pastor. Ezequiel, ele é o profeta do exílio. E a gente vai ver aqui no capítulo 34 o que ele tem a dizer. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão aos pastores as ovelhas? Comeis gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Lá na história do Salmo 23, tinha um bom pastor, e quantas ovelhas? Uma. Em Jeremias 23,
haviam vários maus pastores e várias ovelhas. Ezequiel 34 aparece de novo a figura dos maus pastores e das várias ovelhas. Só que tem um detalhe aqui. Esses pastores estão dispersando, negligenciando e comendo as ovelhas. Não basta o descaso, eles estão usando as ovelhas para o próprio prazer e benefício. Só que Ezequiel 34 acrescenta mais alguns personagens na história. Vamos ver? Ezequiel capítulo 34, leia comigo a partir do verso 18 agora. Diz assim: acaso, Ezequiel 34, 18, acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? Perdão, vou começar de novo. Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras? A vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Pela primeira vez nas 3 histórias, aparece quem agora? As más ovelhas. Também existem ovelhas más. E sabe o que as ovelhas estão fazendo? Essas ovelhas vão comer, elas se alimentam do bom pasto, e depois elas pisam tudo no resto do pasto, e as outras ovelhinhas não têm o que comer. As ovelhas vão lá e bebem água bem limpinha e clarinha, bem gostosinha, e depois pisa naquela água e suja tudo. Ou seja, as más ovelhas estão aí para prejudicar o crescimento e o desenvolvimento das boas ovelhas. Não basta os pastores estarem devorando as ovelhinhas, vão as ovelhinhas e prejudicam as outras. E que mais? Olha o que está dizendo no verso de número 21. Visto que, com o lado e com o ombro, dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até espalhardes fora. Qual que é um outro elemento na história? Ovelhas fortes e ovelhas fracas. As ovelhas fortes, com o seu corpo, elas estão empurrando, jogando as ovelhas fraquinhas para o canto. Então, Ezequiel 34, ele traz a cena toda. Existem maus pastores, existe um rebanho que está sendo negligenciado, dispersado, devorado, existem ovelhas que estão prejudicando o desenvolvimento das outras, e existem ovelhas fortes e ovelhas fracas. Eu vou abrir aqui agora uma janela no meu sermão, vou entrar por isso, daqui a pouco eu volto. Queridos, o que é igreja? Pensa comigo um pouquinho, o que é essa relação pastor-ovelha? Vocês têm um pastor aqui na frente, vocês são ovelhas desse rebanho. Deixa eu falar alguma coisa aqui a vocês. Eu não carrego comigo nenhuma procuração de nenhum outro pastor. E eu não sou representante da classe pastoral. Eu sou um simples, mero e pobre pastor. Mas eu queria falar nesta manhã o coração da minha igreja. Sabe que como pastores, ou como pastor, deixa eu trazer para mim. Quando eu acordo e vou lavar o meu rosto, diante do espelho aparece ali um Marco Faria. Nas suas virtudes, nas suas competências, no seu preparo, nos seus dons, na unção que Deus colocou sobre mim para ser pastor. Mas nesse mesmo espelho aparece o Marco Faria, com seus defeitos, os seus desafios, as suas falhas, a sua tendência para o mal e para o pecado. Mas nunca na minha vida, depois de me lavar, de fazer a minha comunhão, sentei na cadeira e disse assim: vamos lá, quem que eu posso atrapalhar hoje? Que problema eu vou causar no seio da minha igreja? Deixa eu pensar alguém que eu possa trair. Tem alguém que eu possa magoar? Será que na minha igreja seria bom eu decepcionar alguém? A quem eu posso perturbar e atrapalhar a vida? Queridos,
Em sã consciência, o Marco faria, e acredito que os meus amigos pastores, não acordamos querendo bem ou prejudicar ninguém. Só que, embora sobre nós pastores há uma unção, um senso de responsabilidade. Deixa eu dizer algo aqui a você. Eu acredito que eu, como pastor, tenho que consagrar a minha vida todos os dias ao Senhor. Eu acredito que sobre os meus ombros repousa uma responsabilidade ímpar. Dessa comunidade eu tenho que procurar ser a melhor pessoa possível. Dentre todos vocês, eu acredito que eu tenho que ser um exemplo de trabalho. Eu preciso estar com a minha vida em dia e em pé para atender integralmente as demandas da minha igreja. E eu não me furto disso. Só que, queridos, eu também sou pecador. Eu não tenho todas as respostas, eu não sei de todas as coisas, eu não conheço tudo. E eventualmente, sem intenção e propósito, eu posso cometer um erro com você. Posso te chatear, te magoar, te frustrar, te decepcionar e olha, até te trair. Eu não carrego uma procuração de ninguém. Mas eu queria aqui abrir meu coração e falar o seguinte a você: desculpa. A você que tem tido ou teve no Brasil aqui uma experiência má e ruim com o seu pastor, desculpa. Eu não acredito que os meus amigos pudessem planejar fazer um mal a você. Não consigo acreditar que um pastor decida, por livre arbítrio, planejar, processar na sua mente, deixa eu prejudicar ele, ela, aquele e aquilo. Não, queridos. Mas se aconteceu, desculpa, perdão. Infelizmente nós erramos. E só Deus sabe o que custa e o que significa um erro do pastor. E deixa eu te dizer algo aqui. Um dia Deus vai fazer um acerto de contas com nós pastores. Vai sentar e junto de nós vai ter um acerto de contas. Vamos ter que prestar para o Senhor conta daquilo que fomos e fizemos, não fomos e não fizemos. Desculpa. Mas o texto fala também que tem as ovelhas fortes do rebanho do Senhor, não fala? E aqui eu imagino que eu tenho muitas, se não todas, ovelhas fortes do rebanho do Senhor. O texto não é contra ovelhas fortes, mas sabe o que o texto diz? Que quando a ovelha forte usa a sua força contra a ovelha fraca, ele faz mal. Queridos, eu espero que todos nós aqui sejamos ovelhas fortes. Mas escute bem, se a sua força for contra uma ovelha fraca, guarde a sua força para você. Se a sua força não for para amar, se a sua força não for para cuidar, se a sua força não for para ligar para uma ovelha fraca, se a sua força não for para visitar uma ovelha que está caída, se a sua força não for usada para amparar, se a sua força não for usada para abençoar, se a sua força não for usada para expressar amor, companheirismo, satisfação e bênção, guarde a sua força para você. E mais, guarde as suas palavras. Nem fale das ovelhas fracas, para não dizer nem faça fofoca das ovelhas fracas. Entregue elas aos cuidados do Senhor, deixe que Deus cuide delas, e Deus certamente irá cuidar, Ele é o pastor. Mas eu quero falar para as ovelhas fracas também. Existem dois tipos de ovelhas fracas: as que se fazem fracas e as que são fracas. Quem são as ovelhas que se fazem fracas? São aquelas que não querem assumir responsabilidade sobre si e sobre as suas funções. Ovelha fraca, querido, é um pai de família que não assume para si o papel de ser sacerdote do lar. É uma mãe que não chama para si a responsabilidade de cuidar da sua casa. Ovelha fraca é a pessoa que ainda está no padrão da dependência. Alguém fora ela precisa de resolver e cuidar e fazer as coisas por ela, ainda que ela tenha condições físicas, mentais e espirituais de fazer. Ela está no padrão da dependência, está conferindo responsabilidade a alguém, não está assumindo para si o papel de protagonista da sua própria vida.
Ovelha que se faz fraca é ovelha que reclama. E reclamação é um mal do nosso século e da nossa vida. Não sei se você já parou para pensar, mas reclamar é a união de duas palavras. Reclamar. Duas vezes, dobrado. Clamar, gritar. Quando reclamamos, estamos querendo atrair mais do mesmo na nossa vida. Pare de reclamar. A realidade não é perfeita para ninguém. Não reclame. Se o que você for falar for te tornar mais fraco, guarde para você em silêncio. Elimine da sua vida todo e qualquer tipo de reclamação. Faça como o apóstolo Paulo. Para mim o viver é lucro e o morrer é Cristo. Não reclame do que for. E sabe, querido, o cristão, sabe qual que é o contrário, o oposto para o cristão de reclamar? Louvor e gratidão. Um cristão que louva e agradece, ele está atraindo para si mega poder. Eu suspeito que ele confunda até as hostes do inferno. Porque o inferno espera que a gente reclame, que a gente pragueja. Mas o cristão que não quer se fazer fraco, ainda que caiam os céus, ele louva e agradece ao Senhor. Queria dizer mais um recado para as ovelhas que estão fraquinhas, ou que se fazem fracas. Sirva, vai servir. Vai ajudar alguém, vai sujar a sua mão, vai sujar os seus sapatos. Coloque a sua vida à disposição de alguém que precise. Quando nós servimos, nós trazemos para o nosso coração tutano, força, gordura para a nossa vida. Pessoas que servem são pessoas que conseguem parar em pé na vida. Queria te dizer mais uma coisa. Ninguém te deve nada. Viva como se ninguém te desse nada. Os meus pais, não tem história dos meus pais. Os teus pais foram o que foram, fizeram o que fizeram, ok. Não julgue os pais pelo passado. O fato de visitarmos o passado é um fato um tanto quanto ruim. É uma visita ingrata, porque lá eles fizeram aquilo que poderiam, aquilo que sabiam, dentro da ordem das coisas lá. Não tente ler o passado com os olhos do presente. Os teus pais não te devem nada. O teu pastor, entenda bem, queridos, e eu falo com autoridade e propriedade, porque todos os dias, com exceção da segunda, que é a minha folga, eu visito de terça a domingo, sem nenhum problema, e falo com autoridade. O pastor não te deve nada. Se eu não estivesse fazendo o meu trabalho, eu teria vergonha e medo de dizer. Mas como trabalho e trabalho de coração, falo à vontade, o pastor não te deve nada. Não espere nada do pastor. Os líderes da igreja não te devem nada. O governo não te deve nada. Os teus familiares não te devem nada. A tua esposa, o teu esposo, os teus filhos não te devem nada. Viva como se ninguém te devesse nada. Chame a responsabilidade, o serviço para você. Queridos, as pessoas que vivem isso são pessoas que constroem dentro de si força, coragem para segurar e aguentar o fardo e o peso da vida. Querida ovelha que se faz fraca, Deus tem misericórdia de você. Deus quer ajudá-la. Deus quer cuidá-la e apacentá-la. Mas assuma um estilo de vida do qual você será o protagonista da sua história. Para as ovelhas que são naturalmente fracas, eu sei e acredito que existem ovelhas que na sua estrutura, na sua natureza, são ovelhas fraquinhas e vão viver por todo o tempo fraca. Sabe de uma coisa? Existe um ditado popular que diz assim, ó: Deus ajuda quem se ajuda. Já ouviu isso? Mentira. Deus ajuda quem não consegue se ajudar. Deus ajuda quem ninguém mais ajudou. Deus ajuda aquele que não pode fazer nada por si. Se a sua estrutura, se a sua vida é uma vida fraca por essência, o Senhor Jesus se importa com você. O Senhor Jesus, na sua fraqueza, continuará com você dia após dia. Ele não abandona e não deixa nenhuma ovelhinha para trás. Eu fecho a janela
E volto aqui para o texto que nós estávamos lendo. Ezequiel capítulo 34. Ele falou que os pastores eram negligentes, dispersavam as ovelhas, estavam comendo elas. Mas veja o que diz aqui, no verso de número 11. Ezequiel 34, verso 11. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Qual que é a promessa de Deus aqui novamente? Eu incorporarei, eu encarnarei, eu virei para juntar todas as minhas ovelhas. As dispersas, as negligenciadas, aquelas que estão sendo devoradas. E em Ezequiel capítulo 34, vira a página da sua Bíblia, no verso de número 16 diz assim: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. O verso 16 diz assim: a perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer. E mais uma vez Ezequiel usa aquele famoso verbo que eu tenho citado aqui, o verbo shub, arrepender e voltar. Ou seja, tanto Davi, quanto Jeremias e quanto Ezequiel usam o mesmo verso. Vou fazer as ovelhas voltarem, se arrependerem. Em Davi, Deus está personalizado, encarnado no pastor. Em Jeremias e Ezequiel, há uma promessa da encarnação do pastor. Nesses textos, Deus está mostrando claramente que as ovelhas, elas voltarão para sua casa. E verso 23 de Ezequiel 34 diz assim: suscitarei para elas um só pastor, e a elas apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. E é prometido que esse pastor que virá, ele virá através da linhagem, da descendência de Davi. E Ezequiel termina dizendo no verso 30, saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Como é que o texto termina? Olha, nós precisamos esperar até que o pastor venha. Ezequiel termina dizendo e contando da promessa que chegará um dia que virá de Davi, do Filho de Deus, um pastor encarnado que buscará suas ovelhas todas perdidas, desgarradas, que estão sendo destruídas, e levará essas ovelhas todas para uma terra, e ele a apacentará. E o Antigo Testamento vai acontecendo e continuando à espera dessa promessa. E de repente nós viramos a página e chegamos no Novo Testamento. E o que é o Novo Testamento? Queridos, se o Antigo Testamento é um livro de promessas, o Novo Testamento é um livro de cumprimento. O Novo Testamento apresenta uma visão de salvação. O Evangelho no Novo Testamento não é algo sobre Jesus. O Evangelho no Novo Testamento é o próprio Jesus e aquilo que ele ensinou. O Evangelho do Novo Testamento não traz Jesus no centro. O Evangelho no Novo Testamento fala que Jesus é tudo sobre o Evangelho. O Evangelho no Novo Testamento anuncia que Jesus é a salvação para aqueles que estão perdidos. Jesus é a solução para aqueles que não têm solução. Para aqueles que não têm solução, Jesus é a salvação. E daqui a pouco nós chegamos em Lucas. Venha comigo para Lucas, capítulo 1, verso 32. Livro de Lucas, capítulo 1, verso 32, diz assim: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Vou ler novamente. Falando Lucas sobre o nascimento de Jesus, diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono do seu pai, Davi. Ou seja, Lucas está dizendo o seguinte: queridos, durante séculos e séculos, desde Davi, passando por Jeremias, Ezequiel, terminou o Antigo Testamento, nós estávamos esperando a encarnação do pastor, e Lucas está anunciando, ele veio, a promessa se cumpriu, o filho de Davi está no nosso meio,
E a gente percebe claramente que Jesus é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Todas as profecias apontavam para ele, e ele veio entre nós, como diz João, tabernaculou no nosso meio. E o que Jesus está fazendo aqui na terra? Jesus está pregando, curando, ressuscitando, alimentando. Jesus está recebendo os párias, os traidores, aqueles que são malfeitores. Jesus está olhando indistintamente, está chamando todos para vir após ele. Mas de repente a gente chega em Lucas 15, de onde a gente saiu. E o que está acontecendo quando Jesus está fazendo tudo isso? Enquanto Jesus está recolhendo as ovelhas perdidas, enquanto Jesus está chamando as ovelhas ao arrependimento, enquanto Jesus está afirmando e abençoando essa gente, o que está acontecendo com as lideranças religiosas? Acusando, criticando, murmurando. E aí Jesus contou essa história. E quando Jesus contou essa história, e eles perceberam que Jesus compôs essa história em Salmo 23, Jeremias 23, Ezequiel 34, eles ficaram maravilhados, porque eles perceberam que Jesus estava alinhando a si mesmo com Davi, com Jeremias e com Ezequiel. E que mais? Jesus, ao contar essa história, põe a si mesmo no centro da história. Eu sou o pastor. E sabe o que Jesus está dizendo com essa história? Escute aí vocês. Vocês estão reclamando que eu abençoo e afirmo essa gente? Vocês estão reclamando porque eu os recebo como família? Você está reclamando que eu tenho laço afetivo com eles? Deixa eu dizer algo para vocês. Eu faço o que eu faço porque através de mim, Deus está cumprindo o seu propósito. Eu faço o que eu faço porque eu sou o que eu sou. Eu sou prometido de Deus. Eu vim como pastor do meu rebanho. E eu quero trazer todas as ovelhas juntas de mim. Por isso que eu sou o que eu sou. O Filho de Deus, renovo de Davi. Vou apacentar as minhas ovelhas, mesmo aquelas que são desgarradas, perdidas, quebradas, fracas e as fortes também. E ele conta essa história. E os líderes ficam de boca aberta. Queridos, os textos da Bíblia que nós devemos mais nos preocupar são aqueles que nós mais conhecemos. Porque a gente parte do pressuposto que ali não tem mais nada para a gente aprender. Que nós já esgotamos o texto. Mas essa semana, revisitando esse texto, algo me chamou a atenção, quero compartilhar com você. O texto diz para nós que Jesus conta uma parábola, ou seja, as 3 histórias compõem uma. E essa primeira é a história da ovelha perdida, ok? Venha comigo e leia o seguinte, verso de número 3 e 4 de Lucas 15. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-las? Minha pergunta para você é, aonde que o pastor deixou as 99 ovelhas? Foi no aprisco? Foi na vila? Foi em casa? Na onde que foi? No deserto. Sabe o que isso diz, querido? Todos nós estamos perdidos. As ovelhas não chegaram em casa, não estão no aprisco, não foram para a vila. Todos nós estamos no deserto. Acontece que uma se desgarrou de todas, se perdeu, precisou de ser buscada e encontrada, mas mesmo as 99 estão onde? No deserto, ou seja, todos nós estamos perdidos longe de casa. Desde o pastor até o menorzinho bebê, o Jake, Cláudia, todos nós estamos perdidos. Não tem ninguém salvo aqui. Todos nós, as ovelhas fortes, as ovelhas fracas, os maus pastores, a ovelha que é boazinha, aquela que empurra o amigo, todos nós estamos perdidos e por isso carecemos do pastor. Mas sabe o que me chama a atenção na história? É que quando o pastor volta para a vila, ele volta carregando a ovelha perdida.
Mas o texto não fala para nós o que aconteceu com as 99 que estavam no deserto. A gente não sabe se elas voltaram para a vila ou não. Fica uma incógnita. E eu tenho aprendido o seguinte: uma vez que todos nós estamos perdidos, seja ovelhas fortes, ovelhas fracas, seja pastor, nós temos que buscar em desespero o Senhor Jesus Cristo, nosso pastor. E às vezes, queridos, eu percebo que é mais fácil lidar com o pecado de alguns pecadores do que com a justiça de alguns de nós que nos achamos santos. E Jesus Cristo nessa parábola está falando: todos nós estamos perdidos. Todos nós. E sabe como acontece de nós nos perdermos? Alguns de nós, amados, nos perdemos no nosso nascimento. Fomos gerados num lar desestruturado. Pai para um lado, a mãe para o outro. Que vida difícil para uma criança que tem os seus pais divorciados e separados. E ali muita coisa mudou na nossa vida. Sabe quando nós nos perdemos na vida? Quando os nossos pais não demonstraram por nós admiração. Alguns de nós, o nosso coração é seco de um elogio, de um apreço. E que vida difícil é de uma pessoa que não foi admirada pelos pais. Porque se ela não foi admirada pelos pais, ela vai passar a vida inteira buscando a admiração dos outros. Vai procurar de alguma coisa ser alguma coisa para alguém para preencher o vazio do coração. E vai estar e viver perdida na busca pela admiração. Nós nos perdemos, queridos, quando de alguma forma nós sofremos algum abuso. Abuso emocional, abuso físico, maus tratos e abuso na nossa intimidade. Ali a vida tomou um rumo e nós talvez nos perdemos por isso. Alguns nos perdemos pela falta de oportunidades na vida, né? Tivemos que cedo trabalharmos, não pudemos estudar, nos preparar. E às vezes a vida foi injusta assim com alguns de nós, nos privou de boas oportunidades na vida. Ou então você, para dar boa oportunidade para alguém, se privou das suas próprias oportunidades. Alguns de nós nos perdemos quando chegamos nesse país. Já estamos aqui há anos e ainda não encontramos o nosso caminho. Trabalhamos, construímos uma outra coisa, mas ainda carregamos um profundo vazio de um senso de realização. Alguns de nós nos perdemos no nosso divórcio. Uma ferida aberta quando tivemos que nos separar. Doeu, machucou e nos fez perder. Outros de nós veio pelos nossos filhos, tomaram uma decisão, fizeram algo na vida e a gente não teve o que fazer. Ou tínhamos e não fizemos e nos perdemos na decisão dos nossos filhos. Alguns de nós nos perdemos, queridos, foi na bonança. Sabe que assim como o extremo da pobreza, a vida farta também muitas vezes nos faz nos perder. Alguns de nós, embora pobres, éramos agarrados em uma experiência profunda com Deus. Alguns de nós melhoramos e progredimos e Deus se tornou para a gente alguma coisa que é necessário quando existe uma demanda. Quando não, a vida segue. Eu pergunto para você, todos nós estamos perdidos. Aonde você se perdeu? Escute essa história e é com ela que eu termino. Essa história, ela está no livro chamado A Inspiradora História da Menina Sem País. Foi publicado pela Gospel Publishing House em 1986. Escute bem, é uma história real de alguém deste país. Em 1921, um casal de missionários chamado David e Sylvia Flood foi com seu filho de 2 anos da Suécia para o coração da África
para o que então era chamado de Congo Belga. Eles se encontraram com um outro jovem casal escandinavo, os Eriksons, e os 4 buscaram orientação de Deus para cumprirem fielmente sua missão. Naqueles dias de muita ternura, devoção e sacrifício, eles se sentiram guiados pelo Senhor a sair da principal estação missionária e levar o evangelho para uma área remota. Este foi um grande passo de fé. Na vila de Endoleira, eles foram repelidos pelo chefe, que não os deixou entrar em sua comunidade por medo de alienar os deuses locais. Os 2 casais então optaram por subir 800 metros em costa acima e construir suas próprias cabanas de barro. Eles oraram por um avanço espiritual naquele lugar. E não houve. O único contato que os moradores tinham era um menino que podia vender para eles ovos e galinhas 2 vezes por semana. Sylvia Flood, uma mulher pequenina, de apenas 1,20 m de altura, decidiu-se que, se fosse o único africano com quem ela pudesse conversar, ela tentaria levar o menino até Jesus. E de fato, ela conseguiu. Mas não houve muitos incentivos. Enquanto isso, a malária continuava atingindo um membro do pequeno bando após o outro. Com o tempo, os Eriksons decidiram que já haviam sofrido o suficiente e partiram para retornar à estação central da missão. David e Sylvia Flood permaneceram perto de Endoleira para seguirem sozinhos. Sylvia ficou grávida no meio daquela selva primitiva. Quando chegou a hora dela dar à luz, o chefe da aldeia abrandou-se o suficiente para permitir que uma parteira ajudasse. Uma menina nasceu, a quem chamaram de Ana. O parto, no entanto, foi exaustivo, e Sylvia Flood já estava fraca por causa dos surtos de malária. O processo do nascimento foi um duro golpe de resistência. Ela durou apenas mais 17 dias. Dentro de David Flood, algo estalou naquele momento. Ele cavou uma cova, enterrou sua esposa de 27 anos de idade e então levou seus filhos montanha abaixo para a estação missionária. Dando sua pequena filha, recém-nascida, aos Eriksons, ele disse: estou voltando para a Suécia. Eu perdi minha esposa e obviamente não posso cuidar deste bebê. Deus arruinou a minha vida. Com isso ele dirigiu ao porto, rejeitando não apenas seu chamado, mas o próprio Deus. Em 8 meses, os 2 Eriksons foram acometidos por uma doença misteriosa e morreram em poucos dias de diferença. O bebê então foi entregue a alguns missionários americanos que mudaram seu nome sueco de Anna para Egg e por fim a trouxeram de volta para os Estados Unidos aos 3 anos de idade. Essa família amava muito a menina e temia que, se tentassem voltar para a África, algum obstáculo legal a separasse deles. Então eles decidiram ficar em seu país de origem e mudar de trabalho missionário para ministério pastoral. E foi assim que Egg cresceu em South Dakota. Quando jovem, ela frequentou a faculdade bíblica do Centro-Norte em Minneapolis. Lá ela conheceu e se casou com um jovem chamado Darby Hurst. Anos se passaram. Os Hursts tiveram um ministério frutífero. Egg deu à luz a uma primeira filha e depois a um filho. Com o tempo, seu marido se tornou presidente da faculdade cristã na área de Seattle. E Egg ficou intrigado ao descobrir tanta herança escandinava ali. Um dia, uma revista religiosa sueca apareceu em sua caixa de correio. Ela não tinha ideia de quem havia enviado e, claro, não conseguia ler as palavras. Mas ao virar as páginas, de repente uma foto que ela viu a parou.
Lá em um cenário primitivo, havia um túmulo com uma cruz branca, e na cruz estavam as palavras, Sylvia Flood. Egg entrou no carro e foi direto para um membro do corpo docente da faculdade que ela sabia que poderia traduzir o artigo. O que diz isso daqui? Ela perguntou. O instrutor resumiu a história. Era sobre missionários que vieram para Endolê há muito tempo. O nascimento de uma bebezinha branca, a morte de uma jovem mãe, o único menino africano que foi levado a Cristo, e como depois que todos os brancos foram embora, o menino cresceu e finalmente convenceu o chefe a deixá-lo construir uma escola na aldeia. O artigo dizia que aos poucos ele ganhou todos os seus alunos para Cristo. Os filhos levaram seus pais a Cristo. Até o chefe se tornou cristão. Hoje havia 600 cristãos naquela aldeia. Tudo por causa do sacrifício de David e Sylvia Flood. Para o 25º aniversário de casamento dos Hursts, a faculdade os presenteou com férias para a Suécia. Lá, Egg procurou encontrar seu verdadeiro pai. Já velho, David Flood se casou novamente, teve mais 4 filhos e, infelizmente, dissipou a sua vida no álcool. Ele havia sofrido um derrame recentemente. Ainda amargo, ele tinha uma regra em sua família: nunca mencione o nome de Deus, porque Deus tirou tudo de mim. Uma ovelha perdida, desgarrada. Eu pergunto para você, aonde você se perdeu? Depois de uma reunião emocionante com seus meios irmãos e meia-irmã, Egg trouxe à tona o assunto de ver o seu pai. Os outros hesitaram. Você pode falar com ele, eles responderam. Mesmo que seja ele muito doente agora, você pode falar. Mas precisa saber que sempre que ele ouve o nome de Deus, fica furioso. Egg não deixou-se intimidar. Egg não deixou-se intimidar, uma ovelha forte, canalizando a sua força para o bem, lidando com uma ovelha fraquinha. Ela entrou no apartamento miserável de seu pai, com garrafas de bebida por toda parte, e se aproximou do homem de 73 anos, deitado em uma cama desarrumada. Papa, ela disse timidamente. Ele se virou e começou a chorar. Ana, disse ele, eu nunca tive a intenção de deixar você. Está tudo bem, papai, respondeu ela, tomando-o suavemente nos braços. Deus cuidou de mim. Está tudo bem, papai, está tudo bem. O homem enrijeceu instantaneamente, as lágrimas pararam. Deus se esqueceu de todos nós. Nossas vidas têm sido assim por causa dele. Ele voltou o rosto para a parede. Eu pergunto para você, querido, aonde você se perdeu? Papai, eu tenho uma pequena história para contar para você. E é verdadeira, papai. Você não foi para a África em vão. Mamãe não morreu em vão. O garotinho que você ganhou para Jesus cresceu para ganhar toda aquela vila para Jesus Cristo. A única semente que você plantou continuou crescendo e crescendo. Hoje existem 600 africanos servindo ao Senhor, porque o Senhor foi fiel ao chamado que Deus lhe fez. Papai, o Senhor foi uma ovelha forte. Papai, Jesus te ama. Ele nunca te odiou. O velho se virou para olhar nos olhos da filha. Seu corpo relaxou. Ele começou a falar. E no final da tarde, ele havia voltado para o Deus de quem se ressentia por tantas décadas. Nos dias seguintes, pai e filha passaram momentos calorosos juntos. Egg e seu marido logo voltaram para a América. E em poucas semanas, David Flood morreu. Alguns anos depois, os Hursts estavam participando de uma conferência de evangelismo de alto nível em Londres, Inglaterra.
onde foi feito um relatório da nação do Zaire, o antigo Congo belga. O superintendente da Igreja Nacional representava ali 110 mil crentes batizados. Ele falou eloquentemente sobre a pregação do Evangelho em sua nação. Egg não pôde deixar de perguntar a ele depois se ela já tinha ouvido falar de David e Sylvia Flood. Sim, senhora, respondeu o homem em francês. E suas palavras foram traduzidas para o inglês. Foi Sylvia Flood e seu pai quem me conduziram para Cristo. Eu era um menino que levava comida para os seus pais antes de você nascer. Na verdade, até hoje, o túmulo da sua mãe e a sua memória são honrados por todos nós. Ele abraçou por um longo tempo e logo em seguida continuou. Você deve ir à África para ver sua mãe e o seu pai. São as pessoas mais importantes do nosso país. Queridos, em algum momento da nossa vida, nós nos perdemos. Todos nós estamos perdidos. Somos ovelhas desgarradas do pastor. Mas Jesus Cristo, Ele veio aqui como pastor da nossa vida. E o registro e a palavra do Senhor nos assegura que todos que se achegam a Ele, de modo nenhum Ele os lançará fora. A palavra de Deus nos diz que esse pastor, Ele é capaz de dar a sua vida pelo seu rebanho. E nesta manhã nós damos graças porque Ele recebe os pecadores. E nesta manhã eu quero perguntar, quantos de nós temos que retornar, nos arrepender e voltarmos para o Senhor Jesus Cristo? Quantos de nós nesta manhã deveríamos refazer o nosso propósito, o nosso pacto com o Senhor e dizer: Deus, eu tenho andado por caminhos de injustiça. Deus, por conta minha, responsabilidade minha, ou efeito de alguém que fez algo comigo, eu fui para caminhos de injustiça e hoje eu posso e preciso de voltar. Nesta manhã o Senhor Jesus, o Cristo vivo desta igreja, se apresenta no nosso meio e chama você, ovelha do rebanho dele: filho, filha, pode vir, eu sou o bom pastor. Eu estou aqui para te receber como família. Eu estou aqui para abençoar a sua vida. Eu estou aqui para afirmar o meu amor, o meu interesse, a minha paixão por você. E nesta manhã eu queria perguntar, queridos, quantos de nós precisamos voltar, nos arrepender? Quantos de nós precisamos deixar que o Senhor Jesus pastoreie a nossa vida? E eu queria orar com você, meu irmão, minha irmã, ovelha do meu rebanho. Nós precisamos em alguns momentos ter um duro ajuste de conta com nós mesmos e com o Senhor. E nessa manhã o Senhor Jesus fala: filho, eu sou o pastor que fui buscar você, ovelha perdida. E nesta manhã Deus nos chama para o retorno e para os seus braços. Eu quero convidar você nesta manhã, nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao nosso Deus. E falar: Senhor, por favor, sou ovelha desgarrada. Sou ovelha errante, estou perdido, ando longe, já tentaram me devorar, Deus, já tentaram me afastar do rebanho, mas Senhor Deus, seu pastor da minha vida, querido Jesus, Deus eterno, o Davi viveu uma experiência real, tão real com o Senhor que ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o medo não tomará o meu coração, porque o Senhor está comigo. O Jeremias fala que as ovelhas são dispersas e são mal pastoreadas por pastores maus. O Ezequiel fala que os pastores às vezes tentam devorar as ovelhas. Fala que existem ovelhas atrapalhando uma a outra, empurrando uma a outra. Fala que tem as ovelhas fortes que às vezes prevalecem da força para fazer mal para uma ovelha fraquinha. Mas a história que Jesus contou, fala que todos nós estamos perdidos. O pastor,
As ovelhas, todos nós dessa igreja, estamos perdidos, e que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, Deus. E talvez em algum lugar da nossa caminhada nós nos perdemos mais ainda. O Senhor sabe da nossa história. O Senhor sabe dos caminhos de injustiça. Mas Deus, hoje o Cristo vivo dessa comunidade de amor e fé, o bom pastor, nos chama a voltarmos para os seus braços. Querido Pai, aqueles que sinceramente nesta manhã querem renovar os votos, o propósito, a vida de viver contigo, que o Senhor os abençoe. Que pastor nenhum, ovelha forte nenhuma, ovelha fraca nenhuma, que ninguém os impeça de irem, de estarem com o Senhor. Retira do nosso coração, Pai, tudo aquilo que o Senhor não aprova, tudo aquilo que o Senhor não gosta, e nos ajude a andarmos olhando em experiência pessoal com o pastor Cristo Jesus. Lava-nos e perdoa-nos, em nome de Cristo, amém e amém. Amém. Queridos, que Deus os abençoe, que o Senhor Jesus, o pastor da sua vida, esteja contigo. Graças, Ele recebe os pecadores. Que Deus o abençoe. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino 249. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor. Ao som instrumental, os diáconos podem coordenar a saída.